Bom, bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 18 de março, são 6 horas da manhã e como de praxe, né, a gente realmente começa a nossa reunião no horário, né? E hoje quem vai fazer a apresentação do trabalho científico, acho que todos vocês viram o trabalho científico que eu coloquei no grupo, né? Esse trabalho científico é a detecção precoce da necrose, né? No parênquima usando contraste durante a tomografia computadorizada, se é o melhor preditor, né, da evolução clínica desses pacientes com inflamação pancreática. É um trabalho japonês, é um trabalho interessante e é um trabalho que foi publicado no Pancreatology. Então, por favor, Larissa, fique à vontade, você vai falando, eu vou passando aqui para você, tá bom? Tá bom, doutor, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Excelente. Então, como o doutor já comentou, o artigo dessa semana é um estudo multicêntrico de corte sobre pancreatite aguda grave, detecção precoce de necrose em parênquima pancreático de realce, reduzido por TC contrastada, é o melhor preditor de desfechos clínicos do que a inflamação pancreática. É um artigo publicado em 2024 por pesquisadores japoneses. Próximo, professor, por favor. Então, Já. essa será a sequência da nossa aula de hoje. Próximo. Então, iniciando aqui a introdução. A pancreatite aguda grave, ela tem uma taxa de mortalidade que gira em torno de 24 a 40% e acomete cerca de 10 a 20% dos pacientes com pancreatite aguda, né? A identificação precoce de pacientes com maior risco de complicações pode ajudar na estratificação e também a otimização do tratamento. Embora alguns sistemas de pontuação clínica, como a parte 2, possam prever complicações sistêmicas e mortalidade, os sistemas de pontuação radiológicas acabam se correlacionando melhor com a infecção pancreática e a necessidade de intervenção. O índice de gravidade da tomografia computadorizada ele é o mais utilizado e avalia tanto a inflamação pancreática quanto o grau de necrose pancreática. A tomografia contrastada precoce, ela pode identificar o parênquima pancreático de realce reduzido, que é um marcador muito importante e potencial para necrose pancreática. Próximo, por favor. O objetivo desse artigo foi determinar se a necrose pancreática detectada precocemente pela TC contrastada é o melhor preditor de desfechos clínicos do que a extensão da inflamação pancreática em pacientes com pancreatite aguda grave. Próximo, por favor. Em relação ao desenho do estudo, foi feita uma análise retrospectiva pós-hoc de um grande estudo multicêntrico japonês que envolvia 44 centros, incluindo hospitais acadêmicos e comunitários com UTI. Na pesquisa médica e epidemiológica, uma análise post-hoc ou pós-hoc é uma análise feita depois que os dados já foram coletados, sem que a hipótese tenha sido previamente especificada no desenho original do estudo. A população desse estudo foi de 1.097 pacientes que tinham 18 anos ou mais, com um diagnóstico de pancreatite aguda grave, que foram avaliados entre 2009 e 2013. Já os critérios diagnósticos eram critérios do Ministério da Saúde do Japão, de 2008. Próximo, por favor. Quanto à avaliação do índice de gravidade da TC, ela incluía pontuações de inflamação pancreática que variavam de A a E e pontuações de necrose pancreática que variavam de 0 a 6, como eu vou comentar um pouco mais lá na frente. O parênquima pancreático com realce reduzido na TC contrastada dentro de 48 horas foi considerado necrose. E a gravidade foi classificada de acordo com a classificação de Atlanta revisada. Próximo, por favor. Então, aqui é a tabela, tá? A gravidade da pancreatite avaliada com base em estudos de imagem foi pontuada usando o índice de gravidade da TC.
Então, cada paciente recebeu uma classificação de TC que variava de A a E, indicando a classificação da pancreatite, que variava de 0 a 4 pontos com base na extensão da inflamação pancreática, onde A era o pâncreas normal, o B era um aumento pancreático focal ou difuso, C era possível observar anormalidades pancreáticas intrínsecas com alterações inflamatórias na gordura peripancreática. O D, coleção única de fluidos mal definida ou flegmão. E E, duas ou mais coleções mal definidas ou presença de grás no pâncreas ou adjacente a ele. Já a presença e o grau de necrose pancreática em cada paciente foram classificados em 4 categorias, variando de 0 a 6 pontos. Onde 0 era a ausência de necrose, 2 pontos que cometia menos de 30% de necrose, 4 pontos onde se observava de 30% a 50% de necrose, e, por fim, 6 pontos onde se observava mais de 50% de necrose. O parênquima pancreático de realce reduzido, detectada por uma TC contrastada dentro de 48 horas após a admissão, foi considerada indicativa de necrose pancreática. Os médicos, né, em cada centro de estudos, eles avaliaram a pancreatite e classificaram a necrose pancreática e calcularam a soma, né, dos dois para obter a pontuação do índice de gravidade da TC. Próximo, por favor. Quanto à metodologia, o artigo ele estabeleceu desfechos primários e secundários para avaliar a gravidade e evolução dos pacientes com pancreatite aguda grave. Os desfechos primários foram mortalidade intra-hospitalar e os secundários foram infecção pancreática e necessidade de intervenção cirúrgica. Próximo, por favor. Em relação à análise estatística, foram avaliadas as curvas ROC para avaliar a capacidade preditiva do índice de gravidade da TC para mortalidade, a regressão logística multivariada para analisar a relação entre necrose, inflamação e os desfechos, e o teste de Cochrane-Armitage para avaliar tendência estatística. Próximo, por favor. Quanto à gravidade da pancreatite, iniciando aqui os resultados, né? Quanto à gravidade da pancreatite, 80,8% dos pacientes eles apresentavam uma pancreatite grau E, que era associada a múltiplos focos de coleção fluida, né? Próximo, por favor. A necrose pancreática, que ocupava menos de 30% do órgão, foi observada em 18,8% dos pacientes. A que ocupava entre 30% e 50% do órgão foi observada em 10,2% dos pacientes. E a que ocupava mais de 50% do parênquima foi observada em 9,2% dos pacientes. Próximo, por favor. Então, o artigo ele também abordou a previsão de mortalidade relacionada, né, ao índice de gravidade pela TC. A área sob a curva do índice de gravidade para mortalidade foi de 0,65. A gravidade da necrose foi mais preditiva de mortalidade do que a inflamação pancreática. A mortalidade por grau de necrose foi de 8,9% em paciente com 0% de necrose, mortalidade de 9,7% em paciente com menos de 30% de necrose, a mortalidade de 19,6% com paciente entre necrose variando de 30% a 50%, e para os pacientes que apresentavam mais de 50% de necrose, a mortalidade foi de cerca de 34,7%. Importante dizer também que não houve uma correlação significativa entre gravidade da inflamação pancreática e a mortalidade. Próximo, por favor. Aqui o gráfico exemplificando os dados anteriores que eu comentei. Próximo, por favor. Aqui a idade, a necrose pancreática, o uso de ventilação mecânica e a terapia de substituição renal foram significativamente associadas ao aumento da mortalidade. Enquanto que a dieta enteral precoce, aquela realizada antes das 48 horas, reduziu significativamente a mortalidade. Próximo, por favor.
quanto à predição de infecção e cirurgia. O grau de necrose ele foi mais preditivo de infecção do que inflamação, como a gente já disse, e pacientes com qualquer grau de necrose tinham maior risco de infecção. Pacientes com necrose que eram superiores a 50% tiveram uma maior necessidade de cirurgia. Próximo. Quais foram as principais descobertas desse trabalho? Que a necrose pancreática precoce ela é mais preditiva de desfechos negativos do que a inflamação. A mortalidade e complicações eles aumentam proporcionalmente ao grau de necrose detectado. E a tomografia contrastada precoce ela pode fornecer um marcador prognóstico bastante importante e auxiliar a tomada de decisão. Próximo, por favor. A detecção precoce de necrose na fase inicial da pancreatite aguda grave pode antecipar estratégias de manejo clínico. Pacientes com parênquima pancreático com realce reduzido significativo podem se beneficiar com a abordagem agressiva precoce, como um monitoramento intensivo, o uso precoce de antibióticos em casos de necrose extensa e decisão antecipada sobre a necessidade de intervenções um pouco mais invasivas. Próximo, por favor. As limitações do estudo foi um estudo retrospectivo e baseado em dados japoneses, o que pode limitar um pouco mais a generalização dos achados. A avaliação do índice de gravidade da TC foi realizada por médicos assistentes sem reavaliação de radiologistas independentes. E a tomografia contrastada ela pode subestimar um pouco a necrose em fases muito precoces, reforçando a necessidade da reavaliação contínua. Próximo. E, por fim, o estudo conclui que a TC precoce ela pode ser um método confiável para prever prognósticos em pancreatite aguda grave. O grau de necrose pancreática é um melhor preditor de mortalidade e complicações do que a inflamação pancreática, e esses achados podem influenciar recomendações futuras para o uso precoce da tomografia contrastada na estratificação e risco da pancreatite aguda grave. Era isso, professor. Obrigada. Muito bom, Larissa. Eu acho que realmente esse é um trabalho interessante, né? Que mostra algumas das coisas que a gente já sabe, né? Mas a gente colocou esse trabalho justamente para reforçar aquilo que é extremamente importante que todos nós devemos conhecer, que a tomografia computadorizada é, sem sombra de dúvida, até hoje, nos dias atuais, o melhor método para a detecção de necrose. Certo. Dito isto, posto isto, a gente vai para um outro caminho, que é o caminho da detecção precoce. E realmente, quando a gente faz a detecção precoce da necrose, a gente vai tomar atitudes melhores em relação à condução do caso da pancreatite aguda. Então, nada mais é do que a tomografia computadorizada, um excelente método que nos auxilia a determinar qual é o grau de necrose e quais são os cuidados que nós devemos tomar com o doente. Então, isso é um ponto fundamental. A gente sabe também que aqueles fatores mostrados como fatores determinantes para que o paciente evolua mal ou tenha um êxito letal, como por exemplo alterações renais, falência de múltiplos órgãos e tudo mais, ele é muito importante. E a gente também sabe que um dos fatores preditivos para dizer que esse paciente vai evoluir bem é a dieta, ou seja, quanto mais precoce esse paciente sentir fome, né? Ou seja, quanto mais precoce ele tiver vontade de comer, realmente esse é um excelente fator para determinar se a pancreatite aguda vai evoluir bem ou não. Então eu queria abrir agora para discussão. Eu queria ouvir aqui, nós temos excelentes gastroenterologistas aqui que cuidam de pancreatite, e depois, por fim, a gente vai ouvir, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique bem à vontade. Esse é aberto para todos vocês, vocês podem levantar a mão e eu abro a discussão para vocês. Então, por favor, quem quiser começar a discussão, fiquem bem à vontade. Se quiserem que eu compartilhe também novamente a tela, eu compartilho, né, dos diapositivos que foram apresentados. Columbano, já que você já chegou bem cedo, quer fazer algum comentário a respeito disso?
Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Achei muito interessante o trabalho, sobretudo porque até há tempos atrás a gente usava muito os critérios de Baltazar para definir necrose nas tomografias, e eu fui um crítico, porque a exsudação e as coleções peripancreáticas provavelmente já são indícios de necrose. O pâncreas é um órgão que não tem serosa, então, quando você tem um processo inflamatório peripancreático, já houve necrose, liberação do conteúdo citoplasmático e ativação das aminas das substâncias que vão induzir o processo inflamatório. Então, essa tomografia agora, achei muito bom essa definição. Quando você detecta alterações de perfusão, já é um sinal que está havendo necrose, isso vai nos proporcionar uma visão precoce. Veja que interessante também que, com relação à evolução dos pacientes apresentados, mesmo aqueles com 0% de necrose tiveram 8,5% de necrose, coisa que a gente já sabe, porque a avaliação inicial não quer dizer que o paciente não pode ter complicações na sequência. Então, esses dados são muito importantes e são verdadeiros mesmo. Por isso que a definição de necrose dessa forma vai nos ajudar a prever muito mais do que com o critério de Baltazar, né? Outro detalhe com relação aos critérios de gravidade, a gente já sabe que o IMC, a obesidade, as comorbidades também estão envolvidos na piora do prognóstico, tá certo? Acho que foram as avaliações iniciais. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E você percebe que mesmo nessa série japonesa, né, onde a priori a gente imagina que o tratamento seja muito bem estabelecido, né, ou seja, existe um conhecimento mútuo da grande maioria dos médicos que lidam com a pancreatite aguda, você percebe que a mortalidade continua elevada, ou seja, é uma mortalidade que não foi baixa, apesar, né, de todos os esforços que a gente tem. A gente não tem, infelizmente, são dados históricos, a gente não tem mudado a história natural da pancreatite aguda em relação à sua taxa de mortalidade quando a pancreatite aguda é grave. Isso é um ponto fundamental. Jorge, quer fazer algum comentário? Por favor, fique bem à vontade. Gostaria, sim, né? Primeiro, bom dia a todos. O maior problema desse trabalho é o seguinte: nós temos um princípio de medicina que é o primo non nocere, né? E esse princípio ele é fundamental, é um dos princípios básicos da prática médica. O trabalho mostra que a insuficiência renal é um fator de mortalidade importante, foi um dos fatores que ele considerou independente. Só que nós temos duas variáveis aí que são confundidoras, que o uso de contraste precoce nas primeiras 48 horas induz insuficiência renal e piora a necrose pancreática, que aumenta a viscosidade sanguínea. Então, a gente sempre fica nessa dúvida, né, se realmente esse efeito pode ocorrer ou não, mas é uma das razões pelas quais a gente não faz a tomografia. Outra razão, se diz que a tomografia não é capaz de detectar todo o processo de necrose que vai acontecer nos primeiros momentos da pancreatite, né? Mas a razão principal também é porque esses pacientes, numa fase de necessidade de reposição volêmica, de aumento da viscosidade sanguínea, né, e de isquemia renal, não devem tomar contraste. Então, eu fiquei assim surpreso que o trabalho, primeiro, que tanta gente tenha feito tomografia com contraste, né, nas primeiras horas aí, nas primeiras 48 horas da pancreatite, e também realmente a gente tem uma dúvida, né, de qual a variável aí que veio primeiro. A outra questão, o Columbano tratou, né, quando ele fala o seguinte: as coleções e a necrose, ambos são decorrentes de inflamação pancreática, ambos são sinais. Então, ele diferencia inflamação pancreática, né, de necrose, quando para mim isso é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa, com talvez apresentações patológicas, né, histopatológicas diferentes, mas é a mesma coisa, é a mesma condição. Então, não é surpreendente que pacientes que tinham necrose precoce, né, tenham uma evolução pior, mas utilizar essa prática na clínica, né, eu gostaria muito de ouvir a opinião do radiologista, porque eu acho que seria uma coisa assim bastante complicada. Pegar um paciente que já tem uma evolução de gravidade, né, nos momentos iniciais, onde ele está precisando
mais a de reposição volêmica, de reduzir a viscosidade sanguínea. Para isso que a gente utiliza, inclusive, o hematócrito como um dos marcadores de gravidade, e a gente vai meter um contraste que vai piorar a função renal desses pacientes. Então, meus comentários seriam esses aí, e de resto, eu acho que os indicadores de mortalidade, né, estão bem conhecidos. A necrose, com certeza, é um desses indicadores, né? Eu, particularmente, estranhei também a presença de gás nas primeiras 48 horas. Isso, para mim, é perfuração visceral. Não tem como você ter colonização bacteriana por anaeróbio e formação de gás, seja em pâncreas, seja nas coleções peripancreáticas, em 48 horas. Isso só acontece quando você tem fistulização por necrose de parede intestinal, né? Isso não é um sinal de infecção nesses casos. Não houve tempo ainda para translocação bacteriana e infecção com produção de gás por anaeróbios. Então, seriam esses os meus comentários, mas gostaria de ouvir aí os comentários do radiologista, se normalmente se ele toparia fazer contraste nessas fases aí de 48 horas, que eu acho que a maioria dos serviços não aceitaria fazer essa tomografia com contraste. O radiologista, muito obrigado pelos seus comentários, Jorge, eu acho que extremamente pertinentes, eu acho que é de fundamental importância a gente ter esses conceitos bem sedimentados, né, quando a gente está em frente a um paciente com pancreatite aguda. O radiologista, mais uma vez, foi convidado, mas infelizmente para acordar cedo não é fácil, os radiologistas não acordam cedo, né, não é brincadeira, mas eu também penso como você, né. Outro ponto importante é que a gente tem que ter uma sequência realmente de realizar a tomografia computadorizada. E o que eu vejo hoje muito, né, quando a gente vai discutir algum caso de pancreatite aguda, é a tentativa de realização de tomografias computadorizadas sequenciais e o mais rápido possível. Eu acho que isso é um erro, né? Ou seja, eu acho que esse trabalho ele coloca um conceito, mesmo que leve, a respeito do momento quando você vai fazer a tomografia computadorizada. Eu acho que é um ponto importante. Raquel, bom dia, você abriu a sua tela, por favor, fique bem à vontade para falar e fazer os comentários que quiser. Bom dia a todos, parabéns, Larissa. A minha observação é relacionada ao comentário do Jorge, que realmente no nosso dia a dia a tendência é fazer uma tomografia após 72 horas, até por causa dessa, infelizmente, subestima a quantidade de necrose. Então, você tem um resultado, daqui a pouco vai ter que repetir a tomografia se fizer muito precoce, porque talvez ela não diga exatamente a extensão. Eu entendi que esse trabalho tentou demonstrar que em 48 horas ele consegue subestimar. Porém, eu fiquei em dúvida em que momento considerou 48 horas. É do início dos sintomas ou da hospitalização? Porque talvez a gente não tenha o real tempo dessa pancreatite aguda avaliada, e por isso esse paciente tem esse gás aí observado num paciente, Jorge, talvez seja um paciente que tinha uma pancreatite aguda com um tempo muito maior do que 48 horas. Talvez a internação dele tenha sido tardia, que é uma das dificuldades quando a gente avalia tempo de realização de qualquer score, se você faz esse tempo em relação ao início dos sintomas ou em relação ao tempo de hospitalização, que isso faz diferença realmente. E às vezes a gente não tem essa informação, eu não lembro de ter tido essa informação nesse trabalho, então pode ter atrapalhado um pouco. Eu concordo com o Jorge que é preocupante a gente usar contraste em paciente que está gravemente enfermo, principalmente esses pacientes que têm um risco acentuado de insuficiência renal. Eu confesso que eu não sei dizer se há algum trabalho que avaliou isso, se fazer o contraste nesses pacientes com pancreatite aguda, eles não vão modificar essa evolução para insuficiência renal, porque se for esse real, não dá para a gente fazer em 48 horas. Talvez manter os 72 horas.
Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Rodrigo quer fazer algum comentário a respeito desse ponto? Oh, Humberto, você abriu a câmera, fica bem. Ah, o Rodrigo. Deixa o Rodrigo então por último. Vou deixar o Rodrigo por último. Vai lá, Humberto. Bom dia. O que a gente vê nos serviços de emergência, eu acho que em outros locais, até no Japão, não deve ser diferente de fazer a tomografia logo no início, né? Eu recentemente vi uma palestra de um colega falando sobre lesões pancreáticas, um colega de um serviço renomado nos Estados Unidos. Ele, na palestra dele, falou assim: a gente está descobrindo mais lesão pancreática porque no serviço de emergência, se a dor do pescoço para baixo, é tomografia. Então, eu fiquei até... Quer dizer, se faz muita tomografia, e na prática, o que a Raquel falou, se faz uma tomografia logo no início, na chegada da emergência, não se sabe o tempo de evolução da pancreatite, mas na chegada faz e acaba repetindo alguns dias depois com contraste. Então, isso é uma prática dos serviços de emergência, de fazer logo essa tomografia que, no final das contas, para mim, não vejo muita utilidade logo na chegada, a não ser que tenha uma história bem colhida, que tenha 3 dias, 4 dias de evolução, ou seja, do início dos sintomas. Outra coisa que me trouxe aqui uma pergunta é que nas conclusões foram que poderiam ser tomadas decisões antecipadas de procedimentos invasivos. Então, a gente trabalha também na contramão de tudo que a gente já conversou, já estudou e faz de coleções peripancreáticas, que quanto mais tarde você fazer, pelo menos 4 semanas a 6 para frente, é melhor. A evolução é melhor, a mortalidade é menor. Então, assim, o que é decisão antecipada de invasão? Você vai drenar o quê? Decisão antecipada clínica, tudo bem, mas decisão antecipada de invasão, eu não entendi isso. Então, assim, para mim, não modifica muito, acho que a prática clínica da avaliação desses pacientes, né? E os autores, tem muita gente da terapia intensiva, né? Se for ver desses autores todos aí, muitos serviços da terapia intensiva. Então, certamente que esses colegas tratam os pacientes precocemente com todos os conceitos, os protocolos, com todas as atitudes clínicas para melhorar a condição do paciente na parte renal, como o Guedes falou, etc. Parte infecciosa. Eu acho que a terapia intensiva tem um papel fundamental nessa parte inicial. Mas na chegada dos pacientes, a gente vê os colegas da tomografia, não tem contraste. Aí, quando você chega no CTI para ver o paciente, nós vamos repetir com contraste. Já é 3 dias depois da internação. Então, assim, não vai mudar a minha prática de realizar ou de instruir a realização de uma tomografia com contraste na chegada do paciente. Eu acho que isso é muito difícil e acho que os radiologistas vão querer fazer também. Uma outra coisa importante, pegando o seu gancho, né, Humberto, é aquilo que eles falaram da avaliação tomográfica, né, com contraste, e depois a introdução precoce de antibiótico, né, que é uma discussão brutal, uma discussão muito grande na literatura, né. Por exemplo, a minha tendência pessoal é sempre, quando eu tiver sinais robustos, clínicos, que o paciente tem infecção, aí sim a gente entra com antibiótico terapia. Né? Só que uma coisa que me chamou bastante atenção e que você também pegando o gancho daquilo que você falou é que os colegas são intensivistas e se a gente percebe, este trabalho mostra exatamente a dificuldade que nós temos quando a gente vai discutir com os intensivistas. Eles querem que a gente intervenha o mais breve possível e eu acho que essa foi uma forma que eles tiveram de entre aspas, corroborar com o pensamento que eles têm. E a gente quer fazer a intervenção
deixar a intervenção para lá o mais longa possível, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental e você vê como você tem que ler o trabalho todo mesmo, né? E você observou muito bem. É um trabalho de intensivistas, não é? Praticamente é um trabalho de intensivistas e não é nem sequer de radiologistas, porque é um tema praticamente óbvio, né? A gente sabe de muito tempo que a tomografia computadorizada é o melhor exame para ver necrose, né? A ressonância já existem alguns trabalhos comparativos, nós já discutimos aqui até trabalhos comparativos entre ressonância e tomografia, mas a ressonância ela é muito mais fácil de ser encontrada, muito mais fácil de ter médicos especializados para fazer esse tipo de diagnóstico, então é muito mais tranquilo você fazer a ressonância. E outro ponto é exatamente aquele, né, da intervenção, que é aquilo que eu reforço, baseado no intensivista. Isso é um ponto importante, ou seja, o intensivista quer que você entre o mais rápido possível para você drenar, e nem sempre essa é a melhor atitude a ser tomada. O Jorge levantou a mão. Jorge, se você quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Só para esclarecer que a tomografia, como método diagnóstico, num quadro de abdômen agudo, não é? Ela está indicada, sim, e normalmente se faz sem contraste. E o contraste é que vai caracterizar a necrose, é esse que não pode ser feito precocemente. Mas para diagnóstico, você tem um dor abdominal, com distensão de alça, etc. O ultrassom não serve, então um atomo sem contraste é usualmente feita na emergência, como o Humberto falou. E concordo com as considerações a respeito do que é que se chama de intervenção precoce e de antibiótico terapia, que realmente, né, cada vez a gente deixa isso aí para as situações de comprovação específica de infecção, até porque o risco de desenvolver resistência, infecção fúngica e outras complicações com antibiótico terapia precoce é muito grande, né? Então é um trabalho meio bizarro mesmo, em termos de desafiar os conceitos que a gente tem no acompanhamento clínico das pancreatites agudas. Perfeito, Jorge, excelente. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Oi, bom dia a todos, bom dia, pessoal. Gostaria. Jorge, eu também ficou na minha cabeça exatamente isso e reafirmo que na prática clínica a gente sempre tem esse desafio, tá? Então, assim, na pancreatite aguda grave vai chegar o momento que a gente não consegue mais injetar, porque o doente está em disfunção renal, e aí a gente passa e fala, então, será que dá para a gente fazer uma ressonância, se o clearance ainda permitir, ou alguma coisa assim? E aí, geralmente, os doentes estão instáveis, não dá tempo de fazer uma ressonância, e o paciente fica muito tempo ali durante o exame, um exame muito mais longo, demanda muito mais para o doente em termos de transporte, de deslocamento da unidade. É comum a gente fazer exames de controle de imagem sem contraste mesmo, só para ver se tem alguma evolução maior ali de necrose ou de complicações locais, já num paciente grave com disfunção renal. Então, realmente, esse é um tema que nos atrapalha bastante. Mas eu até peguei e dei uma olhada rápida em relação a isso. Eu estava tentando me lembrar também. É muito comum que o doente chegue no hospital e numa fase muito precoce seja feita a aquisição de imagem para esses pacientes, um quadro de dor abdominal, para o próprio diagnóstico inicial, e faça-se a injeção de contraste. E no momento que esse paciente ainda laboratorialmente não evoluiu para disfunção orgânica. E eu estava dando uma olhada, e claro que eu não vi a qualidade dos trabalhos, tudo, mas tem um ou outro trabalho na literatura tendendo a dizer que essa injeção inicial de contraste na aquisição de imagem do primeiro exame não está associada com maior risco de disfunção de insuficiência renal ao longo ou disfunção orgânica ao longo do curso da pancreatite aguda. Mas, assim, sem dúvida, é algo que tem que se tomar extremo cuidado. Eu acho que isso só vai poder ser feito naqueles pacientes que realmente são numa fase muito precoce da doença, num doente que chegou rápido no hospital, num doente que nos exames iniciais laboratoriais não tem ainda disfunção orgânica, e depois esse paciente ser encaminhado para o tratamento intensivo e, obviamente, fazer o melhor tipo de
manejo de proteção renal depois do exame, tá? Eu estava tentando me lembrar, mas daí eu já vi pacientes que tiveram pancreatite aguda e que o exame inicial foram com contraste, e o doente chegando na UTI, os intensivistas já falando, bom, vamos lá, faz mais volume, vamos ter que proteger o rim, porque ainda injetaram esse doente. E eu devia ter roubado mesmo aquela hora a vez de fala do Humberto, porque ele ia falar exatamente o que eu estava pensando. Eu acho que esse trabalho, aí ele fez uma aposta alta no final, que é assim, eles fizeram uma aquisição de um dado, e depois eles pararam para pensar, bom, esse dado que a gente chegou, no que ele pode ser útil? E aí realmente eles bateram de frente em conceitos muito arraigados, que é isso, né? Intervenção o mais tarde possível, antibiótico para aqueles que estão infectados, não antibiótico para todo mundo. Eles ressaltam alguma coisa que é introdução precoce de dieta enteral por uma sonda nasoenteral. Isso a gente tem que fazer mesmo, que talvez isso até diminua o risco de translocação bacteriana e infecção secundária das necroses pancreáticas. Mas eu acho que, assim, talvez a informação importante desse trabalho, que talvez tenha alguma utilidade, é isso. Quando a gente vê, e não é incomum isso acontecer em fases muito precoces, áreas de distúrbio de perfusão do pâncreas, para mim a única utilidade disso é assim, ó, teve distúrbio de perfusão, provavelmente isso daí já considere como necrose, vai ser uma pancreatite aguda com complicação local. Então, assim, levar a sério a disfunção de perfusão, saber que realmente aquele tecido provavelmente vai ser um tecido perdido, é um tecido que não vai ter recuperação e provavelmente esse doente vai evoluir para uma pancreatite aguda com complicações locais. Agora, o que pode ser feito com essa informação, em termos práticos, é outra história e vai precisar de muito trabalho em cima disso, em termos de querer mudar condutas quanto a intervenção local, antibiótico terapia ou qualquer outro tipo de tratamento. Eu acho que esse trabalho não chegou a essa conclusão, eles sugeriram, mas talvez a utilidade prática não seja tão grande assim. Quer dizer, assim, talvez o sentido seja o seguinte, ó, pessoal, teve distúrbio de perfusão, prepare-se porque vai evoluir para complicação local. É o máximo que a gente pode tirar, talvez, das informações desse trabalho. Perfeito mesmo, Rodrigo. Eu acho que é exatamente isso. Além de tudo, eu acho que quando eles falam sobre a intervenção precoce, como conclusão, acho que eles estão extrapolando a que veio o trabalho, né? Eu acho que não dá para você, com esse trabalho, com esses dados, dizer que você tem que fazer uma intervenção precoce no paciente do ponto de vista, como chamou a atenção o Humberto, que é a realização de uma ecoendoscopia para você drenar uma necrose, qualquer coisa desse tipo que você vai fazer, ou até mesmo uma colangioendoscópica retrógrada, no caso de um cálculo no interior do colédoco. Eu acho que realmente eles extrapolaram uma conclusão que não poderia ser extrapolada referente aos dados que foram analisados, né? Então acho que esse é um ponto fundamental. Eu queria saber se o Marcos Clarence tem alguma coisa para falar também, se o Marcos Vinícius também tem alguma coisa, né? Que é uma pessoa que também tem bastante experiência com pancreatite aguda. Então fique à vontade, Marcos, para falar, para comentar a respeito do trabalho. Olá, bom dia a todos. Eu acho que os comentários já foram colocados e bem pertinentes, né? E eu chamo a atenção apenas o momento em que disparou o processo inflamatório e a entrada do paciente no PS, no pronto atendimento. Na maioria das vezes a gente não tem esse tempo bem definido, né? Esses pacientes chegam com 1, 2, 3 dias pós-dor e certamente já aconteceu, já disparou o processo inflamatório. Mas o que é mais importante é a gente tentar manter sempre a parte circulatória estável, né? Necrose significa que aquela região não está sendo nutrida, né? Então, o objetivo, especialmente para os jovens, é tentar manter a hemodinâmica. E os outros comentários já foram bem pertinentes, não tenho muita coisa a acrescentar, não, Celso. Perfeito. Uma coisa que eu acho que é muito importante e que a gente bate muito lá na residência em Ribeirão Preto é o seguinte, né? E a respeito dessa discussão do tempo, né, que iniciou os sintomas,
É só você fazer uma boa história clínica. Você consegue, na maioria absoluta dos pacientes, saber ou estimar o início dos seus sintomas. Então, esse é um ponto fundamental. É por isso que eu acho que a história, né, é fundamental para isso. A não ser que você tenha um paciente que não consiga, né, se comunicar, não consiga falar, mas a maioria absoluta, pelo menos na nossa experiência lá em Ribeirão, você tira uma história do paciente, o paciente chega no pronto-socorro, eu comecei com dor faz mais ou menos 4, 5, 6 horas, é uma dor incoercível, uma dor que não passa, então aí a gente interna e esse paciente realmente, a gente sabe, vai estimar com relativa tranquilidade, né, esse tempo de avaliação. Então, por isso que a gente discute até pouco isso, né? A gente discute até pouco isso. Fala. Posso fazer um comentário? Claro. Que eu acho que o que o Marcos fez foi super importante, você agora também, Ardengue, é assim. Esse é um trabalho japonês para a realidade japonesa, né? Eu realmente acredito que eles estejam considerando uma tomografia super precoce de um paciente que tem pouco tempo de história. E com contraste. E com contraste. É muito verdade, eu já vi isso acontecer. Paciente que tinha sintomatologia, história mal tirada, chegou num PS, foram lá e colheram 2, 3 exames de sangue e fizeram um ultrassom. O doente ficou mais 2, 3 dias com sintoma, já tomando uma porrada de remédio, inclusive anti-inflamatório. Aí, quando ele chega, ele é visto em outro hospital, por outro colega, que faz ao mesmo tempo uma coisa. Pede exames de sangue e uma tomografia com contraste. Exato. Isso é comum. Aí o cara vai lá, chegou, não deu tempo de checar os exames de sangue, já fizeram uma tomo com contraste, você vai ver o exame de sangue já tem disfunção renal. Aí você já fez uma bela de uma besteira, e aí realmente eu acho que você está correndo um risco no nosso meio de realmente piorar o quadro do paciente, induzir uma insuficiência renal agravada por injeção de contraste. Então, assim, você tem que entender o meio que a gente está e tomar cuidado. Assim, eu cansei de ver tomografia com contraste feita em paciente com insuficiência renal, porque tudo foi pedido inicialmente ao mesmo tempo. Isso aí vai ser um baita no problema. E pegando o seu gancho, Rodrigo, a necessidade do médico que atende a porta do pronto-socorro é tão grande de um exame de imagem que foi por isso que se começou a fazer o quê? Ao invés de fazer a tomografia, porque alguns deles não faziam essa tomografia tão precoce, aguardando sempre aquele período de 72 horas, que já é consagrado há muito tempo, começaram a fazer ressonância magnética. Então, não vamos fazer a tomo, vamos fazer a ressonância magnética. Quando realmente, isso que você falou é uma coisa muito importante que a gente vê mesmo, né? Paciente que vem de outro hospital, que ele nem chegou, já fez uma tomografia e depois ele vai para outro hospital porque ele realmente evoluiu muito mal no período de 48, 72 horas e aí outra tomografia é realizada, ao invés de fazer uma ressonância magnética, alguma outra coisa como essa, né, que eu acho que é um exame melhor e que você também não precisa da utilização de contraste, né? Ou seja, isso é um ponto fundamental. Pena que não tem um radiologista aqui para nos ajudar. Um comentário aí sobre a ressonância magnética. O uso de contraste em ressonância magnética, os nefrologistas, se nos ouvissem aqui, estariam horrorizados, né? Porque eles contraindicam formalmente o uso de contraste em pacientes com insuficiência renal aguda, que esse contraste ele causa uma fibrose extensa no organismo, uma permanência do gadolínio no organismo, com a fibrose extensa, né? Então, eu acho que realmente os radiologistas eles são muito certos em contraindicar quando a gente manda. Já aconteceu comigo, de eu mandar dizer, olha, não vamos fazer contraste e se for fazer ressonância magnética, também não vamos fazer contraste, porque as complicações posteriores a gente não vai saber se foram decorrentes ou não do procedimento, né? E é um procedimento diagnóstico, né? Então, os procedimentos diagnósticos, a única dúvida que eu tenho é se entre 48 e 72 horas haveria uma mudança tão dramática do quadro radiológico, né, para justificar antecipar aí ou não, né? Eu acho que é muito provável que não, que o que a gente achasse em 72 horas
fazendo contraste mais precocemente, também já fosse visto. Então, eu prefiro ter uma conduta mesmo mais conservadora, porque eu imagino que uma coisa é a história natural da doença do paciente, a outra é aquilo que nós, médicos, induzimos na história natural. Então, é muito difícil a gente justificar, né, depois um paciente que faz uma necrose pancreática mais extensa, que eu estou lembrando que a gente não está falando só de rim, não. A gente está falando necrose é resultado de perfusão pancreática. Exato. Se a gente tem hiperviscosidade, né, e o contraste faz isso, ele vai piorar a perfusão pancreática também. Não, Perfeito. doutor Jorge, a ressonância, eu não me lembro exatamente o clearance de creatinina, 30 ou 25. Injeção de contraste, num caso desse, é totalmente prescrita. Essa fibrose sistêmica evolui para uma doença cutânea também, que a mortalidade é bizarra. Tipo, aí a gente não está falando do resultado da insuficiência renal, a gente está falando de óbito mesmo. Então, assim, baixou o clearance, acho que é de 25, totalmente proscrito. Se você injetar, você está correndo o risco do paciente ter um êxito fatal com a fibrose sistêmica, é um componente cutâneo gravíssimo, gravíssimo. E aí se injetar o contraste paramagnético é totalmente proscrito. Eu acho que um dado importante nesse comentário de vocês, o que eu vejo no dia a dia agora, ao menos nos hospitais de fluxo de emergência, é que o radiologista ele não autoriza realizar o contraste se ele não tiver uma dosagem de creatinina, exatamente para evitar essa situação que o Rodrigo disse. Então, dificilmente, e a dosagem é muito rápida, dificilmente nós vamos ter essa situação, exceto se o radiologista não estiver controlando o serviço, né? Se for o técnico sozinho que for fazer, mas normalmente a primeira coisa que ele pede, qual é o nível de creatinina? E aí, dependendo desse valor, ele vai ou não fazer o contraste. Exatamente. Estava dando uma olhada rápida agora, gente, de um trabalho que diz que talvez a ressonância com difusão, sem injeção de contraste, tá, possa ser até superior à tomografia para avaliação de necrose e uma perfusão pancreática, inflamação pancreática. Aí o grande problema é que, assim, uma vez instaurada a gravidade clínica do doente, com necessidade de suporte hemodinâmico, tudo tal, é difícil você descer um doente desse para fazer uma ressonância. Tá? É um exame mais demorado, um exame mais complexo. Às vezes os radiologistas falam, olha, eu já vi isso acontecer mais de uma vez, tá? Olha, não dá tempo de descer para uma ressonância. A ressonância, acho que o doente não aguenta. O máximo que ele aguentaria era uma tomo rápida para o transporte. Mas parece que tem alguma coisa dizendo que a fase de difusão na ressonância pode ajudar nessa avaliação também. Nós temos... Pode falar. Rapidinho, Celso. O que nós temos que entender é que esse trabalho é um trabalho retrospectivo e um trabalho japonês, e que, evidentemente, os critérios clínicos são super avaliados. Não é um trabalho que a gente possa ser feito por uns malucos lá da Ásia. Entendeu? Então, a importância desse trabalho é a definição de necrose precoce com áreas de má perfusão. Essa é a finalidade básica desse trabalho. Conclusões secundárias provavelmente não estão pertinentes a um estudo retrospectivo, né? Então, a única coisa que a gente tem que tirar desse trabalho é a detecção precoce de áreas de má perfusão, é um estudo preditivo de necrose. E a necrose, nós sabemos, é a predição de necrose é a coisa mais importante para definir a complexidade do doente. Tá? Nós já vimos também, pacientes no início não têm necrose, mas podem evoluir com um óbito de 9%, como foi colocado no trabalho. Então, acho que nós temos que limitar a interpretação dos estudos, porque dentro em conta o escopo do trabalho. Então, isso é um estudo retrospectivo, eles avaliaram que realmente a tomografia de perfusão precoce, e veja bem, tomografias nessa faixa de 48 a 72 horas, o paciente não tem insuficiência renal. A princípio, né? Porque a não ser que o senhor seja um nefropata crônico. Então, essa é uma fase, a princípio, segura, porque, evidentemente, eles não vão fazer tomografia com contraste nem ressonância com contraste em um paciente que está numa fase mais avançada da doença. Então, é só essas limitações do estudo para a gente interpretar isso. Perfeito, Columbano. Perfeito mesmo. Alguém tem mais algum comentário? Depois eu vou passar para vocês um trabalho que a gente fez junto com a doutora Susan,
a respeito da ressonância magnética na avaliação da pancreatite aguda severa. E realmente ela tem alguns, principalmente a difusão, né? Como o próprio Rodrigo acabou de dizer, ela pode ajudar, né? Ajudar a fazer essa detecção no mínimo precoce desse tipo de doença que realmente pode nos ajudar, né? De qualquer forma a atender esses pacientes de uma melhor forma e manejá-los de uma melhor forma possível. Alguém tem mais algum comentário? Se não tiver mais nenhum comentário, então a gente vai passar agora para o caso clínico, tá? Então, vou passar aqui para vocês para o caso clínico. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Ok, todo mundo vendo. Não. Não? Raquel, você não está vendo? Não. Cristiano, pode ir, Cristiano. Beleza. Agora sim. Vai lá, Cristiano, pode começar a apresentação do seu caso. Então, o Cristiano é o nosso R1, nosso novo R1, e ele vai agora fazer a apresentação do caso clínico. Por favor, Cristiano, fique bem à vontade. Bom dia, doutor Celso, bom dia a todos, muito obrigado. A nossa paciente é uma paciente feminina, de 82 anos. Ela iniciou uma queixa em agosto de 2024, com icterícia, colúria e acolia, negava dor abdominal na ocasião. A história da paciente é que em 2008 ela foi diagnosticada com cistoadenoma mucinoso de pâncreas e manteve-se assintomática desde então, fazendo controle com ultrassom e ressonância magnética periódica. Essa paciente perdeu o segmento durante um tempo e apresentou esses novos sintomas em agosto. De antecedência dislipidêmica, em uso de simvastatina, negava histórico familiar de neoplasia, negava vícios e não tinha mais nada digno de nota na ocasião. O exame foi um achado o resultado foi um achado de exame. Então, nós não temos as imagens da tomografia do laboratório de agosto, onde ela apresentou o quadro de icterícia, mas foi indicada uma ecoendoscopia na ocasião, que mostrou na cabeça e processo ossinado do pâncreas uma grande lesão cística multilobulada, tá? Em duto pancreático principal, medindo meio centímetro na ocasião. Colédoco medindo 2 centímetros, papila duodenal ou tronco celíaco sem alterações. Foi concluído, então, que era um cisto pancreático de grandes dimensões, aventada a hipótese de cisto ciroso e andilatação do colédoco. Isso em agosto de 2024. Foi indicada, então, uma CPRE para ela e corroborou a hipótese. Mostrou essa lesão cística primária pancreática, a característica serosa, e ela promovia uma compressão do ducto pancreático na região cefálica com dilatação difusa montante com calibre de até 1 centímetro. Mostrou também uma dilatação do hepatocolédrico, 2,4 centímetros, e uma moderada dilatação de vias biliares interhepáticas com passagem de prótese biliar. Dessa forma, concluiu-se. Aqui a gente tem essa imagem, desculpa, da coluna de ressonância, né? Aqui a gente tem algumas imagens da coluna de ressonância. Então, essa imagem eu queria deixar... esse caso é um caso interessante. É uma paciente que foi feito o diagnóstico de uma lesão cística já há algum tempo e ela chega no nosso serviço para a identificação de uma lesão cística que estava sendo acompanhada por ressonâncias magnéticas subsequentes, por se tratar de uma neoplasia cística mucinosa. A partir de um certo momento, algum radiologista identificou que se tratava de uma lesão cística serosa. Ele suspeitou de uma lesão cística serosa. E a partir desse momento também, a paciente começou a desenvolver uma dilatação do ducto pancreático principal a montante, como vocês estão vendo aí, e uma dilatação do colédoco, chegando inclusive a ficar ictérica, ou seja, essa paciente inclusive ficou ictérica. Eu, assim, baseado nessas imagens, eu gostaria de saber de vocês quais são as hipóteses
diagnósticas que vocês fariam em relação a esse tipo de lesão. Se alguém quiser fazer um comentário, por favor, fique bem à vontade, porque eu acho que esse é um caso extremamente interessante, né? E em relação até mesmo à conduta que nós vamos tomar em relação a esse paciente. Então, Jorge, o próprio Columbano, gostaria de saber, a Raquel, se vocês têm algum comentário a respeito dessa lesão. Então, eu estou com um caso que eu mostrei a vocês que é muito parecido com esse aí, não é? Eu um sei. caso Por isso que parecido. eu escolhi esse caso. Eu acho que deve ser uma lesão cística. A gente fala sempre que lesão cística não se mexe, né? Mas primeiro a gente precisa confirmar esse diagnóstico para afastar um IPMN complexo, né? Que seria a autossuspeita, ou alguma condição genética com formações císticas, von Hippel-Lindau é uma das coisas que a gente pensaria, né? Higromas císticos, que são as lesões císticas de natureza linfática, mas não daria esse fenômeno compressivo. Então, eu acho que a gente tem essa condição descrita aí de cisto adenoma seroso gigante com fenômenos compressivos, e neste caso, sim, né? Eu acho que esse caso tem que ter uma intervenção, porque senão a gente vai ter uma cirrose biliar secundária, minimamente vai ter que ser drenada essa árvore biliar, né, por via endoscópica, e também vai desenvolver uma insuficiência exócrina do pâncreas, porque ele tem, como o Columbano sempre chama atenção, uma pancreatite crônica obstrutiva aí em curso, com possibilidade de perda de parênquima funcionante pancreático. Muito interessante o caso, né? A gente está tendo, pode ser lei das séries, né? Mas é curioso, né? E eu acho que merece sim Só que o seu estudo. caso, Jorge, é muito maior. O caso é bem maior, e aqui no meu Sim. caso ele já havia sido submetido a uma punção que mostrou um CEA muito baixo, né, que praticamente afastou qualquer natureza mucinosa, embora não tivesse epitélio para fechar diagnóstico. Então, eu acho que esse caso mereceria ecoendoscopia com punção, sim. Né? É um caso onde a ecoendoscopia e a punção pode fazer diferença em termos de conduta posterior. Lembrando que essa paciente, Jorge, ela é totalmente, entre aspas, ela era totalmente assintomática. Aí ela desenvolveu um quadro de colangite e um quadro de icterícia, na qual foi drenada pela colange endoscópica retrógrada. Então ela está completamente, depois da drenagem pela colange endoscópica retrógrada, ela está totalmente assintomática. Fala, Sujan. Acho que Humberto tem um caso igual, né, Humberto? Muito semelhante. Pela característica da imagem, esse padrão multicístico, acho que tem algumas hipóteses, mas a gente vai levantar aí neoplasia cística serosa. Super concordo com o Dr. Jorge, a gente tem que fazer uma eco, tem que tentar ter o diagnóstico diferencial, mas se a gente caminhar também no sentido da neoplasia cística serosa, lembra que eu falo para vocês, gente, assim, eu não entendo exatamente o motivo, se alguém souber me fala, mas essas lesões císticas, elas começam a induzir processo inflamatório ao redor delas. E às vezes nem é tão fácil assim mexer nessas lesões, tá? A gente já viu, assim, lesões císticas que tiveram indicação de cirurgia e, assim, absolutamente, por exemplo, aderidas à veia esplênica, em lesões do corpo ou da cauda do pâncreas. E uma coisa a se ater exatamente o que o Dr. Jorge falou, a cirrose biliar secundária, ela progride extremamente rápido. Em poucos anos, o paciente está cirrótico por obstrução biliar se não for muito bem manejado. Então, assim, minha preocupação, tem outros casos em que a gente vê só uma compressão da via biliar, tudo. Assim, a gente tem que, mesmo durante o período conservador de tratamento, acompanhar esses pacientes muito de perto, monitorizar enzimas, monitorizar a dilatação de via biliar, porque a cirrose biliar secundária, ela evolui muito rapidamente. Se a gente pega os pacientes com lesão iatrogênica de vias biliares, e as casuísticas, por exemplo, eu estou vendo a casuística do HC, é muito comum esses pacientes cirrotizarem depois de precisarem de transplante de fígado, sem contar no comprometimento pancreático. Então, assim, esse é um caso que se torna claro que alguma coisa precisa ser feito
se a gente caminhar para uma lesão como essa, com alto grau de complexidade, com múltiplas lesões, fica difícil tratar esse tipo de lesão, né? Então, assim, essa seria a minha hipótese diagnóstica e essas seriam minhas preocupações e a gente não pode empurrar muito com a barriga, não, senão a gente vai acabar tendo um comprometimento da glândula pancreática e do fígado mais rápido do que a gente imagina. Com certeza. Columbano? O caso é muito interessante, né? O que a gente tem que observar é que já existe estabelecida uma pancreatite obstrutiva com importante dilatação do vício montante. Pancreático principal. Exato, é. Então, o interessante é que para você ter isso, você tem que bloquear, inclusive, a drenagem do ducto acessório. Então, as lesões císticas serosas, habitualmente, como nós já vimos, von Hippel não vai causar obstrução sobre o canal principal. Então, esse paciente tem um processo obstrutivo que é neoformado na evolução dessa lesão cística, e eu acredito que tem neoplasia envolvida nisso, porque se a paciente está fazendo icterícia, a indicação de ecoendoscopia é simplória, porque a paciente tem colestase, está com manifestação clínica, tem que ser drenada via biliar e o quanto antes. Mas a impressão que eu tenho é que isso aqui não é uma lesão serosa, isso é uma lesão provavelmente mucinosa com neoplasia envolvendo a cabeça do pâncreas, que não é uma lesão pequena, porque para você obstruir o coleto distal, envolvendo até o Santorini também, então é uma lesão já mais avançada. É difícil imaginar outras causas de sangramento ou de impactação de mucina, isso aí é muito pouco provável. Eu acho que o processo aí é neoplásico e a ecoendoscopia vai nos ajudar nisso aí, provavelmente. Pode continuar, Cristiano? Prosseguindo, acho que mais algumas imagens. A paciente, no mês passado, ela evoluiu com a nova síndrome colestática. Aqui a gente tem alguns exames que foi feito em uma outra ocasião, já que ela não estava mais ictérica, mas o relato da família é que ela ficou bastante ictérica e sintomática naquela ocasião, no mês passado. Foi indicado uma nova CPRI para ela, que foi visto esse hepatocolético dilatado, e então dilatação de vias biliares interextrahepáticas e realizada uma papilotomia endoscópica com passagem de prótese biliar no mês passado. Aqui a gente tem essa imagem. Justamente essa imagem motivou a solicitação de uma nova ecoendoscopia por essa falha de enchimento aí distal do colédoco como diagnóstico diferencial. Deixa eu só fazer uma explicação, Cristiano. É o seguinte, essa paciente, qual é a idade dela mesmo? Eu não me lembro. 82. 82, pois é. Essa paciente tinha 82 anos, então ela, como eu contei a história para vocês anteriormente, ela já tinha feito na cidade de origem uma ecoendoscopia com biópsia antes da ocorrência dessa como é que chama? Dessa crise ictérica, e ela já tinha feito o diagnóstico de cistoadenoma seroso, ou seja, a ecoendoscopia com a biópsia, por causa da dilatação, né, naquela época, como vocês viram, ela já tinha feito essa ecoendoscopia. E aí, o colega cirurgião viu essa indentação que vocês estão vendo aí na porção distal. E ele chegou e ligou para mim e falou assim, Celso, olha, essa paciente teve agora recentemente um quadro ictérico, a gente trocou a prótese, colocou uma prótese plástica, mas tem uma área no colédoco distal que me preocupou muito, né? E eu gostaria de saber se não tinha algum tumor, alguma coisa junto com essa lesão cística serosa, né? E aí foi que depois desse procedimento, né? Pode continuar agora, Cristiano. Ele indicou a ecoendoscopia para a gente fazer. Pode falar. Então aqui vocês estão vendo, né, o momento da drenagem. Pode continuar agora. Foi indicada então a nova ecoendoscopia para a paciente, onde a papila duodenal colédoco, a papila duodenal estava sem alterações, tinha ali uma prótese plástica de 10 frentes em seu lumen. Em relação ao pâncreas, foi visto o duto pancreático principal, dilatado a montante, com uma enorme lesão cística medindo 6,2 por 4,7 centímetros. Vesícula biliar sem alterações. Concluiu-se então que foi uma neoplasia cística serosa gigante, com dilatação do colédoco do duto pancreático principal e com a drenagem plástica via biliar, compatível com os outros exames. Aqui a gente trouxe algumas imagens para a discussão. Então,
Alguém pode se perguntar, Celso, você fez a biópsia? Não, eu não fiz a biópsia. Por quê? Porque essa paciente já tinha um diagnóstico radiológico de cistoadenoma seroso, um diagnóstico ecoendoscópico e inclusive por microhistologia, que foi uma paciente do interior de São Paulo, que já tinha o diagnóstico feito inclusive pelo Dr. Filadélfio, de um cistoadenoma seroso. Eu estava totalmente tranquilo, e é por isso que eu quero mostrar para vocês, estava totalmente tranquilo de não realizar o procedimento de biópsia novamente nessa paciente. Então o intuito dessa ecoendoscopia foi de descrever e procurar algum tumor, algum nódulo, né? O Rodrigo tá aí para não me deixar mentir, que a gente já viu, né? Pequenos nódulos bem na região da papila e que a gente faz a biópsia e vem adenocarcinoma, né? Então acho que esse era o intuito de pesquisar, ou seja, pesquisar aquela indentação que estava, aquela pequena área de digitiforme, né, do colédoco distal, se era ou não alguma coisa perigosa, ou seja, alguma coisa, uma neoplasia mesmo, né? Então por isso que a gente fez essa ecoendoscopia. Pode continuar e depois a gente vai abrir para discussão. Então vocês estão vendo aqui que a lesão é muito típica, né, de um cistoadenoma seroso, né? Ou seja, você vê pequenos septos finos. Pode voltar anterior, olha só, todos os septos são finos, eles confluem para uma área central, então esse aspecto é um aspecto muito comum, muito simples. Aqui à direita, aqui à esquerda da tela, lá em cima, próximo daquela área de Doppler, vocês estão vendo o colédoco, né? Então o colédoco ali está já dilatado, né? Você pode ir aqui para cima, mais para cima, um pouquinho mais para cima, aí, onde ele está a seta aí. Perfeito. Pode continuar, Cristiano. Alguém tem algum comentário nesse momento? Por favor, fique bem à vontade também para fazer qualquer comentário. Pode passar as imagens, Cristiano. Aí é o colédoco que vocês estão vendo. Pode continuar, pode ir. Então olha aí ele fez um timeline, né? Por favor, explique aí o seu timeline. O paciente então foi diagnosticado em 2008 com esse tumor, permaneceu um período assintomático. Em agosto do ano passado apresentou uma síndrome colestática, foi submetida ao CPRE, uma colocação de prótese. Em novembro, ela, em um exame controle, foi visto aquela imagem em CPRE, suspeitou-se então de um tumor associado ao cistoadenoma. E então em fevereiro, e permaneceu assintomático, em fevereiro desse ano apresentou uma nova síndrome colestática, sendo submetida a uma CPRE, a segunda colocação de prótese, então foi encaminhada para essa nova ecoendoscopia. Perfeito. Então agora é o seguinte, então vocês estão vendo que é uma paciente de 82 anos, que tem uma dilatação do colédoco, tem uma obstrução do ducto pancreático principal, a montante da lesão que se encontra na cabeça do pâncreas. Ela está drenada, ela não está mais ictérica, né? A evolução dela foi de sem icterícia, ela está com todas as provas hepáticas normais, mas ela sempre mantém, esse é um ponto importante que o Cristiano não observou, mas é um ponto importante, ela tem sempre uma amilase um pouco elevada, mas não muito, mas um pouco, assim. Então o normal é 100, ela tem em torno de 110, 115, mas não tem lipase alterada. E ela está totalmente assintomática. A questão aqui que eu coloco para vocês, eu coloquei aqui para discutir, é a seguinte: o que a gente deve fazer com essa paciente? Então eu quero saber a opinião de vocês. Vamos para a cirurgia? Direto? Opera essa paciente? Pronto. Ela tem 82 anos, a cirurgia que teria que ser proposta para ela era uma duodenopancreatectomia. Ou fazemos alternativas várias. Dentre elas nós temos a alcoolização dessa lesão, que permite realmente a diminuição desse tipo de lesão. Eu já tenho alguns casos que eu já fiz alcoolização, lesões como essa, de pacientes idosos, então essa é uma possibilidade. A radiofrequência, vocês acham que valeria a pena fazer radiofrequência? Então eu quero colocar em discussão, porque eu acho que realmente, como já foi discutido aqui no preâmbulo, né, eu acho que essa é uma paciente que a gente não pode deixar de fazer algo para ela.
porque ela está com uma prótese e está com regime pressórico da porção pancreática. Vocês acham que, por exemplo, eu tenho que drenar o pâncreas, por exemplo? Entendeu? Será que vale a pena drenar o pâncreas? Eu não sei se eu faria isso, mas existe discussão sobre isso. Então eu queria ouvir o que vocês... Ardengue, me permite acrescentar uma segunda pergunta? Claro. Se ela tivesse essa pergunta e a segunda é o seguinte, e se ela tivesse 60 anos ou 50 anos, o que seria feito? Pois Acho que isso é relevante também. Mas eu acho que essa sua pergunta nós vamos deixar para o final. Essa sua pergunta a gente vai deixar para o final. Vamos aqui se ater nesse caso, mas eu quero discutir o final, porque eu acho que o final é importante. Essa sua pergunta. Eu acho que essa doente, Celso, ela merece estudar a função pancreática exócrina e endócrina, né? Ela merece elastase fecal, peptídeo C, dosagem de insulina. Ela deve fazer reposição enzimática. Essa aí seria, e para mim, mesmo que elastase fecal, é aquele caso daquele não vai confiar na elastase fecal como marcador de insuficiência exócrina, mas pode nos ajudar a dar acesso à paciente a enzima pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, acho que ela deve ter esse estudo e eu, né, não faria muita intervenção, não. Eu acho, viu, Rodrigo, se fosse jovem e a gente estivesse pegando na fase inicial de dilatação do DPP, eu acho que sim, acho que qualquer tipo de intervenção, a minha intervenção seria mais radical mesmo, eu buscaria cirurgia. Não, eu não acredito em endoprótese pancreática, já disse isso aqui algumas vezes. É, acho que o Columbano pensa como eu, né? Quando a gente coloca essas endopróteses, a gente não melhora a função pancreática necessariamente, mas há controvérsia sobre isso. Eu sei que a experiência de Celso, por exemplo, com endoprótese é diferente, que ele tem uma boa experiência. Para mim, essa paciente não merece nada a não ser reposição enzimática se ela tiver, né, e certamente tem insuficiência exócrina, e avaliar se ela já tem um diabetes secundário, também a pancreatite crônica obstrutiva. Eu acho que os colegas podem dar outras opiniões aí. Raquel, que é clínica e endoscopista ao mesmo tempo, fala aí, Raquel, o que é que você acha das próteses? Se você acha que melhora a função pancreática uma endoprótese, se estaria indicado. E também com quanto tempo esse quadro de obstrução se torna irreversível do ponto de vista de função pancreática. É uma coisa que a gente não sabe bem. Columbano e Raquel, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Jorge, eu concordo com você da necessidade de avaliação e tratamento da insuficiência exócrina para essa paciente. Melhora muito a qualidade de vida e evolução, e isso pode se manter sempre. Em relação à prótese, eu acho que em fase inicial você tem, sim, você evita evolução para perda da função. Agora, se já tem uma atrofia, não faz sentido a colocação de prótese, exceto se o paciente tivesse com dor associada a essa obstrução. Senão, não há indicação realmente de colocação de prótese. O problema é que numa fase inicial também há um risco de se colocar a prótese, porque nós temos um parênquima viável que vai sofrer eventualmente com a manipulação endoscópica. Então, é algo bastante controverso, realmente. A utilização das endopróteses no pâncreas são restritas mais a situações de dor importante. No caso de manejo de insuficiência exócrina, é controverso. Tem alguns trabalhos em pacientes com neoplasia, onde se coloca para evitar o uso da enzima, mas a enzima é tão fácil de ser manejada, né, que talvez não valha o risco. Celso, eu não sei se pela extensão desse cisto, isso é a sua experiência que vai dizer para nós, se a realizar a alcoolização ou a ablação não traga um risco acentuado de complicação para essa senhora. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Então, se eu tivesse com esse paciente status não muito favorável para tratamento cirúrgico pela idade, é tratamento conservador, manejo da colestase com endoprótese e com enzimas pancreáticas.
Muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, ó. Quando o cirurgião me pediu esse exame, Raquel, eu ponderei com ele. Porque ele falou assim, olha, eu gostaria que você descartasse um pequeno tumor. Aí eu perguntei para ele, mas o tumor já é pequeno. Vamos supor que aquela imagem... eu quero que vocês entendam o meu raciocínio quando eu discuti com o cirurgião. E, Rodrigo, eu gostaria até que você percebesse qual foi a minha nuance em relação a isso. Se você já tem uma colange que tem uma indentação e você quer uma ecoendoscopia para descartar um tumor, se a gente for, se eu, por exemplo, se eu tivesse encontrado um tumor lá, o que é que você ia fazer? Ia operar? Você entende? Então eu discuti muito com o cirurgião. O cirurgião é um grande amigo, que nem o Rodrigo, né? Inclusive ele faz parte do grupo, é o Sérgio do interior. Então eu falei para ele, então por que você já não opera essa lesão, né? Aí ele falou, não, porque essa lesão está sendo acompanhada, e o ponto dele é importante, essa lesão está sendo acompanhada desde 2008, ela é totalmente benigna, não tenho dúvida que essa lesão é totalmente benigna, mas será que não apareceu aí um tumor no meio disso, né? Ou seja, um adenocarcinoma ductal no meio disso? Não, é possível. Aí eu não encontrei. Então, esse foi um dos motivos que eu também não fiz a punção, porque realmente é uma lesão que já tinha uma ecoendoscopia anterior feita lá no serviço no interior e que tinha o diagnóstico. Então, por que eu vou pegar mais uma vez e colocar, entre aspas, uma morbidade para essa paciente? Segundo ponto, eu já tive a oportunidade de tratar pelo menos uns 3, acho que foram 3 pacientes com lesões como essa, grandes, onde eu injetei o álcool. E realmente existe uma diminuição da massa. Mas eu não vou corrigir com essa alcoolização a dilatação do ducto pancreático principal, a insuficiência pancreática que já está lá instalada, e também não vou diminuir, não vou alterar essa possibilidade do colédoco dilatado. Não vai trazer nenhum benefício. Mas eu posso diminuir a massa. Isso é uma coisa importante. Eu não sei, honestamente, Raquel, basear agora respondendo a sua pergunta, se vale a pena a gente fazer isso. Honestamente, eu não sei. Eu acho, assim, nessa paciente, e foi o que eu falei para ele, eu gostaria de saber o que é que vocês pensam, por isso que eu estou perguntando para vocês. Eu falei para ele, olha, eu por mim colocaria nessa paciente uma prótese metálica autoexpansível totalmente coberta, para drenar muito bem essa via biliar, para evitar qualquer coisa e ponto pacífico, eu não faria mais nada. Essa foi a minha conduta que eu sugeri a ele. Eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu estou errado, porque na verdade nem na literatura você encontra subsídios para discutir o tratamento desse caso, principalmente nesse caso onde tem dilatação a montante do ducto pancreático principal e também dilatação do colédoco. Não sei se você concorda comigo, Raquel. Oi. Celso, Marcos Clarencio. Oi. Eu também concordo com você. Colocar uma prótese metálica na via biliar, porque a plástica realmente vai ter obstrução. Ou a gente faz isso ou ele opera o paciente. Fazer uma bilidigestiva. Operar ele não vai operar. Operar ele não vai operar. Mas eu também iria por esse caminho e observando também se tem insuficiência pancreática para repor enzima. E pronto. Se fosse uma paciente mais jovem, aí tudo bem. Nós vamos discutir rapidamente no final a respeito disso. E aí, Columbano? Bom, eu ainda estou com uma pulga atrás da orelha, porque eu não tenho visto lesões císticas serosas com tanta obstrução sobre o ducto pancreático principal. Acho que tem coisa aí embaixo. A drenagem da via biliar é fundamental. A necessidade de enzima pancreática me parece ser muito clara, porque não é possível que essa paciente tenha uma função exócrina preservada. A questão que também há punções repetidas dos cistos para reduzir a pressão e para ver se melhora a drenagem pancreática também vai ser uma medida que não vai funcionar muito bem, porque os cistos são recoletados, né? Então, na ausência de dor, a evolução dessas pancreatites obstrutivas, se a lesão é benigna, é uma fibrose progressiva com perda do parênquima exócrino. E ela pode ficar com tecido endócrino viável ainda na faixa etária que ela está. Então, isso é possível. Então, se ela é uma paciente assintomática agora com drenagem biliar, também eu acho que ficaria numa conduta expectante e faria reposição enzimática,
e vamos deixar a vida em frente. Se ela tivesse uma neoplasia definida, essa paciente teria que ser operada, a família teria que assumir isso aí, porque seria um quadro progressivo e um final de vida muito limitado em relação a uma cirrose biliar secundária, que você não ia conseguir resolver isso. Lembrando também, viu, Colombano, que um dos sinais de indicação de cirurgia no cistoadenoma seroso é a dilatação do ducto pancreático principal montante, né? Então esse é um ponto fundamental. Eu não tenho só esse caso, eu tenho um caso também de um médico, que eu não sei se eu já apresentei aqui, eu não me lembro, mas que também tem um aspecto semelhante a esse. Só que esse médico não quer operar, é diferente. Mas é aquilo que a gente vai discutir agora por fim, né? Que é em relação à idade. Alguém tem mais algum comentário? Rodrigo? Posso, Ordem? Pode, claro. Não, Humberto primeiro. Pode falar. Humberto, por favor, fique à vontade. O cirurgião sempre resolve depois. Então, nós vamos discutir a questão da idade, que é fundamental na conduta, como o Celso falou. Que eu penso, não é porque eu sei fazer e posso fazer que eu deva fazer alguma coisa, né? Em relação a qualquer intervenção nessa paciente. Mas se o columbano não está com uma pulga atrás da orelha, ele está com um Doberman cheio de pulga latindo atrás da orelha dele. Então, e eu tenho uma pulguinha também atrás da minha orelha. Então, uma questão que eu queria perguntar, que talvez não traria grande morbidade para a paciente, é se a colangioscopia ou junto à pancreatoscopia, ou seja, direta, via endoscópica, já que a papila está aberta, vai que botar outra prótese, se traria algum diagnóstico, possível diagnóstico de um tumor sincrônico. Eu não acredito que seja um tumor do cistoadenoma seroso, porque a gente já tem o diagnóstico histológico do cistoadenoma seroso e o Celso não viu nenhuma nódulo na ecoendoscopia, mas tem uma compressão tipo nodular, que a gente está inferindo aqui, que é um dos cistos que está comprimido com o elétrico distal. Então, se na dúvida diagnóstica, minha pergunta é se não valeria a pena, no mesmo ato de trocar uma prótese, que eu trocaria a prótese dessa paciente, prótese biliar, se não valeria a pena passar um colangioscópio para ver tanto o ducto biliar, o ducto pancreático está dilatado, e ver se tem alguma coisa sincrônica. Até agora também ninguém mostrou o CA199, se tem essa dosagem. Não, CA199, mas tinha o CA199 normais, todos eles, nenhum alterado, tá? Nenhum alterado, absolutamente. Então a única dúvida que eu teria era essa. Cirurgia, uma paciente de 81 anos, o Surjan vai me falar aqui, apesar da expertise, né, dos cirurgiões e com a robótica, se valeria a pena você operar essa paciente sem um diagnóstico prévio, né? Eu acho que não. É diferente, o Surjan até comentou de um caso que eu não mostrei aqui ainda, porque eu não sigo o paciente, eu sou consultado eventualmente de um paciente de 30 anos com um cistoadenoma seroso, diagnosticado por imagem, que pulou de 6 centímetros para 10 centímetros. Então, com compressão, ainda não está equitérico, encaminhei para o Surjan para ver se ele vai operar. Não sei se foi, mas é diferente a questão da idade aí, né? Então, nessa paciente, eu não indicaria a cirurgia. E como o Celso falou, mesmo se eu tivesse um diagnóstico de tumor, será que eu indicaria? Mas seria um dado. Se a gente fizesse uma colangioscopia, uma pancreatoscopia direta, citaria algum dado. E falar para a família, tem tumor aqui, não tem? Aí é uma outra decisão. Eu, particularmente, não faria nada nessa paciente, além de drenar a via biliar. Rodrigo. Só pensando como o Humberto falou, a gente pode ter resultados ótimos em duodenopancreatectomia em octogenários para câncer, tá? Eu não questionaria operar um paciente com 82 anos sem diagnóstico de malignidade fazer uma duodenopancreatectomia. Tudo bem, concordo que todo mundo está um pouco com a pulga atrás da orelha nesse caso, eu acho que isso é a nossa missão. O cistoadenoma seroso, ele não tem zero de malignidade, é praticamente zero, mas a última vez que eu tinha dado uma olhadinha, tinha 8 casos de cistadenocarcinoma seroso, isso seria outra justificativa para neoplasia nesses casos. Mas, o que eu queria passar a ideia para vocês
Se você pega uma lesão dessa que atinge a superfície do órgão, e eu fico extremamente feliz cada vez que o Dr. Columbano fala que pâncreas não tem serosa, e muita gente fala que tem, e eu concordo com ele, gente, essas lesões, elas rompem com uma facilidade inacreditável se ela estiver numa área não inflamada. Então, é comum a gente ver essas lesões chegarem na superfície do órgão, que seja em PMN, ou mucinoso, ou seroso, e assim, encostou, rompeu. Aí você pensa assim, pô, uma lesão que tem esse grau de delicadeza e de elasticidade, por que ela evoluiria para uma compressão, assim, para realmente comprimir a via biliar e comprimir o ducto pancreático principal? Existem algumas séries na literatura de operação para neoplasia cística serosa gigante em cabeça do pâncreas. Na minha vida, eu fiz uma DPT por uma neoplasia cística serosa. Na cabeça do pâncreas. Para vocês terem ideia, essa cirurgia sangra mais do que uma duodenopancreatectomia por tumor, por câncer. Tá? Por aquele motivo que eu falei para vocês, causa uma reação inflamatória muito grande muitas vezes. Então, o que eu me pergunto é se, no fundo, a compressão de via biliar e do ducto pancreático principal não seja por causa de uma lesão que tem uma característica extremamente macia, extremamente elástica, seja efetivamente por inflamação. Então, assim, operar esses pacientes, às vezes é super difícil, tá? Quando a gente fala assim, vamos fazer uma duodenopancreatectomia robótica nesses casos. Eu entro preocupado com o grau de aderência nas estruturas circunjacentes, como, por exemplo, veia, tá? E às vezes a gente não tem campo de visão, porque elas ficam bem em cima do hilo hepático, mas de qualquer forma, eu acho que no final das contas, se não existe malignidade nesse caso, a compressão é derivado de processo inflamatório, que vai inflamando as estruturas ao redor e fazendo uma retração como se fosse cicatricial circunferencial do ducto hepático comum ou então do Wirsung, e não necessariamente por uma simples compressão. Tá? Perfeito. Eu concordo com a conduta. Eu tentaria fazer um tratamento endoscópico da via biliar e não sei, tipo, do pâncreas realmente eu acho que ficaria um pouco na mão de ver se consegue colocar uma prótese ou não, se isso tem sentido. E por esse mesmo motivo, Celso, eu não sei se você, mesmo esvaziando um monte dessas lesões, eu não sei se você vai conseguir descomprimir os ductos. Exato. Porque eu acho que eles já estão comprometidos por inflamação. Exato. Então você vai esvaziar e o processo de estenose vai continuar lá, porque eu acho que no fundo deve ser provavelmente inflamatório. Exato. Então agora, respondendo a sua pergunta, tá aqui, ó, um paciente médico de 58 anos de idade. Olha a lesão. Vocês estão vendo, né, a imagem, né, da minha tela. Né? Com dilatação. Olha a dilatação a montante do ducto pancreático principal. As imagens são inequívocas, né, de um cistoadenoma seroso microcístico, mas havia, como vocês aí, a dúvida diagnóstica, né? No nosso caso, que eu apresentei anteriormente, não há essa dúvida diagnóstica. Então aqui foi feita a ecoendoscopia com a biópsia, que vocês estão vendo a agulha. Aqui vocês estão vendo a dilatação do ducto pancreático a montante. E aqui vocês estão vendo a biópsia do fila, mostrando que se tratava mesmo de um cistoadenoma seroso microcístico num paciente de 72 anos. Está aqui, ó, 72 anos, né? Ou seja, 10 anos antes, né? Um médico... E aqui eu digo, né? Por exemplo, assim, a minha indicação para esse paciente, quando eu vi essa ressonância, era de operar o paciente, tá? Ou seja, na minha opinião, acho que esse paciente tem que operar. Ele não tem insuficiência pancreática, ele foi feita elastase fecal, foi feita todas as provas, né? Ele não tem icterícia também. Então, o que a gente faz? Eu acho que no caso como esse, a minha impressão é de que tem que operar. Mas também, às vezes, não é fácil você simplesmente convencer o paciente a operar. E eu queria ouvir rapidamente o comentário de vocês, nós estamos próximo. Rodrigo, o que é que você pensa? Arden, qual que é o tamanho dessa lesão agora? Essa lesão tem 6 centímetros. Ela está crescendo? Não, ela está estabilizada. É que o cistoadenoma seroso, ele cresce muito pouco, né? Da nossa paciente anterior, com certeza, essa lesão já tem mais de 15 anos no pâncreas, né? Eu não tenho muita dúvida em relação a isso, né? Já é uma lesão muito grande, né? Eu concordo com a sua conduta. Eu acho que ele vai acabar complicando uma hora. Exato. Vai acabar evoluindo para compressão para estenose, sei lá, a compressão que quer que seja dos ductos.
só daí a gente vai cair, a gente vai discutir o caso dele quando ele tiver 82 anos. E aí você vai drenar a via biliar. Exatamente. Eu sempre lembro de uma paciente que ela era tia de um médico, e eu estava no começo da minha experiência com ecoendoscopia, e eu fiz a ecoendoscopia, fiz a biópsia, o Filadélfia deu o diagnóstico de cistoadenoma seroso, e essa paciente não tinha absolutamente nada. E aí, 10 anos depois, com um crescimento de aproximadamente meio centímetro ao ano, essa paciente fez um quadro de pancreatite aguda. Aí, como ela fez um quadro de pancreatite aguda, nós resolvemos fazer uma alcoolização. Então, esse foi um dos casos que eu acabei de me lembrar agora, foi um dos casos, né, que eu fiz esse tipo de procedimento. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente pensar. A gente também não, infelizmente, não tem um conhecimento muito pleno em relação a isso, por isso que é interessante a gente discutir um caso tão interessante quanto esse. Humberto, comentário rápido, que a gente já está no horário, então, por favor, fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta aí para você e para o Surjan. Quer dizer, a gente sempre falou no grupo aqui, né? Cistoadenoma seroso, nada a fazer, o diagnóstico até por imagem, né? A maioria das vezes nem faz a eco com biópsia. Pode fazer a eco. Exato. Então, assim, um paciente de 80 anos, a gente fica mais tranquilo de falar que não vamos operar. Né? Um paciente de 30 e poucos anos com crescimento, a gente também fica à vontade de falar vamos operar. Ele já está comprimindo. Agora, esse paciente seu aí, vamos botar meia-idade, 70 anos, um jovem de 70 anos, rígido, quer dizer, qual vai ser o critério para cistoadenoma seroso? Assim, existe alguma coisa que mostre que cresceu em tanto tempo e o paciente, paralelo àquele negócio do cisto da American Gastroenterology Association, quer dizer, passou de 3 para 4, o paciente tá legal para operar, tem condições clínicas. Esse é o paciente que vai operar, mesmo que você não tenha um diagnóstico de câncer, porque aí nós estamos falando aqui da mesma patologia em pacientes diferentes. Então, se a nossa conduta para um paciente com cistoadenoma seroso, característico, bem de condição clínica, mas com a possibilidade de obstruir para frente, nós vamos operar ele antes? Exato. É isso, Surjan? Bem rápido, Surjan, pode responder. Eu acho que o melhor dado que a gente tem vem do MES, que quando você faz o diagnóstico dessas lesões, quando o diagnóstico é feito acima de 5 centímetros, você tem uma previsão de crescimento de 0,2 a 0,4 centímetros por ano. Mas não é uma lesão que a gente conhece muito bem a história natural. Exato. Eu não tenho essa resposta para você. Eu não discordo totalmente da conduta que o próprio paciente se fez a opção de não operar nesse momento. Quanto mais para frente vai ficar mais difícil, mas pode ser que esse paciente nunca precise mexer nisso. Tá? Só falar um breve adendo, assim. E Arteng, eu tô sensível hoje, eu não acordei para brigar, não. Mas, assim, manda bala. Eu nunca dou alta para paciente com cistoadenoma seroso, nunca. Tá? Tipo, eu posso pedir um controle. Você vai mudar de ideia ainda, você vai mudar de ideia. A cada 3 anos. Mas eu falo assim, daqui uns anos, faz aqui essa ressonância para mim. Perfeito. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez pela brilhante participação de todos. Eu acho que foi mais uma vez uma reunião muito legal, muito profícua. Eu desejo a todos uma excelente semana, um bom final de semana, e a gente se encontra na próxima terça-feira com as apresentações da doutora Larissa, do nosso trabalho, e também do doutor Cristiano Belot, que vai apresentar o caso clínico. Um abraço para todos vocês e tchau. Tchau.